Olá, seja muito bem-vindo ao Diretamente ao Direito. E hoje, imunidades. No vídeo de hoje, nós vamos estudar um assunto que o profissional que atua com direito tributário necessariamente deve saber, que é o assunto imunidade. Só que para compreender esse termo, é necessário que a gente faça a distinção de conceitos que se assemelham ao conteúdo de imunidade. Então nós vamos estudar o que é uma incidência tributária, a não incidência, a isenção, né, e a alíquota zero, bem como, logicamente, o termo imunidade. Só que, em vez de passarmos uma série de conceitos, vamos analisar o alcance de cada termo desse por meio visual. Então, visualmente, vamos tentar distinguir o que se enquadra como imunidade, o que é não incidência tributária, o que é isenção e qual o alcance da alíquota zero. Ora, primeiramente, se faz necessário que a gente defina os dois tipos de imunidade. A imunidade é uma proteção, uma barreira constitucional que determinadas pessoas ou coisas têm em relação aos encargos tributários. Então, o Constituinte achou por bem proteger determinadas situações. Quando essa proteção leva em conta a pessoa do contribuinte, o sujeito está protegido, é a denominada imunidade subjetiva. Diferentemente, quando a proteção é do objeto, da coisa que está sendo protegida, essa é a imunidade objetiva. Por exemplo, a imunidade que União, Estado, DF, município, não pode instituir imposto sobre patrimônio, renda ou serviço do outro, essa é uma imunidade subjetiva, porque a referência à proteção constitucional é para a pessoa jurídica de direito público, União, Estado, DF ou município. Ele tem a proteção. O que isso implica? O alcance maior, o patrimônio, a renda e os serviços prestados por essas pessoas têm proteção de não sofrer incidência de impostos. Do outro lado, nós temos a imunidade dos livros, por exemplo. Então, sobre livro, o objeto, por isso que a imunidade é objetiva, não pode haver incidência de impostos. Então, os impostos que poderiam incidir sobre os livros, não vai haver tal incidência, porque a Constituição proíbe. Exemplo, sobre livro não incide o IPI e sobre livro não incide o ICMS. Para o exame do alcance da imunidade, melhor forma, mais didática de compreensão do tema é uma análise visual. Então, por meio do gráfico, vamos compreender a distinção dos conceitos. Então, de início, o que é maior, o campo de incidência tributária ou o campo de não incidência? Em outras palavras, quando a gente estuda um tributo específico, IPI, ICMS, Imposto de Renda, IPVA, o que é maior, o campo de incidência ou o campo de não incidência tributária? Quando se faz essa questão, primeira impressão e primeira resposta é que o campo de incidência é amplo. É justamente o contrário. O campo de incidência constitucional, o núcleo de incidência, já está definido. Quando o constituinte ele nomina um imposto, quando ele dá nome ao imposto, não é simplesmente batizar, dar um nome ou um apelido. Quando se determina essa denominação, na verdade se impõe o alcance daquele tributo. Então, exemplo, IPVA. O núcleo de incidência é propriedade com veículos automotores. Se não tiver um motor próprio para se movimentar, está fora desse núcleo de incidência. Da mesma forma, o IPI. Então, o raciocínio vale para qualquer tributo. O IPI, o campo de incidência, operação com produto industrializado. Se não for produto industrializado, está fora do campo de incidência. Então, o núcleo de incidência constitucional, ele define o campo de atuação do legislador.
é onde o legislador vai conseguir redigir a lei criando efetivamente o tributo. Porque lembrando, a Constituição Federal não cria tributo, ela dá o poder para que o ente da federação crie, institua. E essa criação se dá mediante lei. Então vamos pegar o exemplo do IPI. O núcleo de incidência é a operação com produto industrializado. Isso que é o núcleo. Por exemplo, fazendeiro, produtor rural, cultivou o arroz e vendeu esse arroz. Não há incidência do IPI. Tem que vir uma lei isentando? Não, porque você só pode isentar algo que poderia ser tributado. Então, se resolve essa questão do arroz in natura em relação ao IPI, não da forma de ser isento ou não isento. Se resolve de incidente ou não incidente tributário. No caso do arroz in natura, é um produto não industrializado, é um produto não tributado. Ele está no campo de não incidência tributária. Então não precisa uma lei dizer que é isento, porque nem foi tributado. Agora, se uma empresa adquire esse arroz, separa em grão quebrado, classifica em tipo 1, tipo 2, embala em 2 quilos, 5 quilos e comercializa, expõe à venda, aí nesse caso, aquele produto que era in natura sofreu um processo de aperfeiçoamento ao consumidor. Então ele sofreu um processo de industrialização. Então aquilo que estava no campo de não incidência entra no campo de incidência tributária. Então é importante saber, naquele caso concreto, se houve ou não um aperfeiçoamento para o consumo em relação ao IPI para saber se foi ou não tributado. Só que se tivéssemos apenas essa análise, seria extremamente fácil e simples. A gente sempre teria um raciocínio binário, sim ou não, 1 ou 0. Então, tributa ou não tributa. No entanto, na definição desse núcleo de incidência, o constituinte, por isso que a imunidade é matéria constitucional, o constituinte achou por bem proteger determinadas situações. Então, no caso do IPI, essa proteção constitucional, essa barreira constitucional, significa que determinadas operações que poderiam se sujeitar ao IPI não vão poder. Significa que é um limite ao poder de tributar pelo legislador. Então é como se o constituinte retirasse do campo de incidência. Então no gráfico a gente consegue perceber essa distinção. O núcleo de incidência que era maior antes da imunidade, com a imunidade ele fica restrito. Exemplo de imunidade com o IPI, livro, jornal, periódico e o papel destinado à impressão deles. Sobre essas operações, não pode haver incidência de imposto, incluindo o IPI. Então, essa é uma barreira, uma proteção constitucional. Então, a imunidade sempre é estudada no texto constitucional. No que sobra é o campo de atuação reservado ao legislador. Só que quem cria tributo, que é o legislador, também gosta de poder conceder benefício fiscal, de poder incentivar um determinado setor da economia. E aí se concedem as isenções. A isenção, diferentemente da imunidade, é matéria de lei. Então, é como se o legislador se impusesse um limite. É um alto limite. Ele poderia tributar, mas ele resolveu que naquela situação o tributo estará dispensado. Por isso que a isenção entra como exclusão do crédito tributário. Algo que poderia ser tributado, não há proibição constitucional, o legislador resolve dispensar o tributo naquela situação. Essa é a isenção. Diferentemente da imunidade, concede-se uma isenção por lei, depois o legislador se arrepende, revoga-se a lei e, posteriormente, retoma-se a cobrança. Então, é como se fosse um liga-desliga, um interruptor. O legislador concede isenção, revoga-se a isenção. Diferentemente da imunidade, que está acima do legislador, é uma proteção constitucional. Exemplo de isenção com IPI, caixão ou urna funerária. É isento de IPI. Então, é um produto industrializado,
ele está no campo de incidência do IPI, não conta com proteção constitucional para não ser tributado, só que por lei há a dispensa do tributo devido. Então é caso de isenção. Então aí no quadro nós conseguimos ver a diferença entre incidência tributária, não incidência tributária, imunidade, que é a proteção constitucional, por isso que alguns chamam também a imunidade de não incidência qualificada. Então, o próprio Constituinte, ele retirou do campo de incidência. E a isenção. O último conceito é a alíquota zero. A alíquota zero estaria relacionada àqueles produtos em que o Poder Executivo ele pode reduzir e restabelecer a alíquota sem o Poder Legislativo. Trata-se do princípio da legalidade mitigada, como, por exemplo, imposto de importação, exportação. Então, o Executivo reduz e restabelece dentro dos limites da lei. E nessa redução, ele pode reduzir a zero. O efeito prático da alíquota zero é como se fosse uma isenção, só que a diferença, quanto à isenção é uma concessão por lei, a alíquota zero é por ato do Poder Executivo. Isso é na teoria, porque infelizmente há muitas leis que são publicadas denominando algo que seria isenção, denomina de alíquota zero. Geralmente vem na seguinte fórmula: fixe em zero a alíquota para esses produtos ou para tais situações. De fato, aquilo se trata de uma isenção porque está prevista diretamente na lei. Diferentemente, os casos em que o Executivo pode reduzir, são para alguns tributos apenas, que o Executivo pode reduzir e restabelecer, isso se dá por ato do próprio Poder Executivo. Então não há interferência do Congresso Nacional. Com isso, verificamos o conceito, o alcance do termo imunidade. E em vídeos posteriores nós vamos tratar das imunidades específicas. Agradeço imensamente a sua atenção e até o nosso próximo encontro. Lembrando, se ainda não se inscreveu, inscreva-se. Marque o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Dê o like. Se tiver alguma observação ou crítica, marque nos comentários. Até lá.